Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio. Nós vamos dar uma sequência ao nosso mini curso de bioeletrogênese e vamos hoje falar sobre a gênese da diferença de potencial elétrico transepitelial. E nós vamos usar como modelo da nossa discussão um epitélio transportador típico, que pode ser, vamos dizer, uma média de vários epitélios transportadores, mas eu vou fazer questão de me ater a um modelo extremamente simples. Portanto, nós vamos discutir um epitélio cujas células contêm uma mínima quantidade de transportadores, de modo a tornar a discussão a mais simples possível. Evidentemente, existe uma grande variação entre os diferentes epitélios, tanto no que diz respeito à região do epitélio, por exemplo, o túbulo renal, os transportadores existem em maior quantidade em certas regiões, em menor quantidade em outras regiões e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, os elementos que eu vou discutir nesse modelo são os elementos essenciais e praticamente existentes em quase todos os tipos de epitélio transportador. Um fato que o aluno precisa ficar bem claro, que o aluno precisa entender muito bem, é que o epitélio transportador tem nas suas células a incumbência não só de manter a viabilidade das próprias células, mas também estas células, elas passam a maior parte do tempo, ou têm a maior parte das suas atividades, no sentido de transportar substâncias não para elas próprias, mas para o organismo ao qual elas pertencem. Então, dentro desse contexto, as células do epitélio transportador transportam substâncias normalmente do lúmen para o interstício. Portanto, na maior parte dos casos são epitélios de absorção, mas evidentemente existem epitélios de secreção, como no trato respiratório, por exemplo. E aqui nós temos então um modelo bastante simples de um epitélio transportador, e um fato que imediatamente precisa ficar bem claro para o aluno é o fato de que essas células, elas são polarizadas, no sentido de que as suas membranas, na realidade eu já estou me referindo ao termo membranas, porque eu quero dizer que cada célula, ela tem a sua membrana celular dividida em duas regiões funcionalmente e estruturalmente distintas. Portanto, aqui, na face da célula que volta para o lúmen, nós temos a membrana apical. Essa membrana apical tem uma composição fosfolipídica, tem um conjunto de transportadores e tem uma estrutura bastante diferente desta região da membrana, chamada membrana basolateral. A membrana basolateral é voltada para o interstício e, portanto, para o interior do organismo, para o meio intercelular, e ela está, vamos dizer, tendo uma composição bastante semelhante à composição do plasma. Então, não a membrana, mas o interstício, portanto, ele tem uma composição bastante semelhante à composição química do plasma. E o elemento estrutural que define a separação da membrana celular em duas regiões, membrana apical e membrana basolateral, é a chamada tight junction, ou junção estreita, que é uma estrutura funcionalmente que serve para unir as duas membranas do ponto de vista mecânico, mas ela representa também, agora mais dentro da nossa discussão, representa um isolamento elétrico, uma região onde existe uma alta resistência elétrica. Essa resistência elétrica pode ser mais alta ou mais baixa, dependendo da região do epitélio. Esta região pode permitir maior ou menor passagem de substâncias, dependendo também do epitélio e da região específica,
Então essas particularidades variam muito de acordo com os vários modelos e vários tipos de epitélios. Nós vamos imaginar então que essa tight junction ela funciona como um selo elétrico, portanto isolando eletricamente o meio luminal do meio basolateral ou intersticial. Então vocês vejam que aqui nós temos um meio que é um meio voltado ou vamos dizer quimicamente relacionado com o plasma, que é o interstício, e aqui nós temos um outro meio que é o meio luminal voltado, por exemplo, para o túbulo renal, para o lúmen do túbulo renal, voltado, por exemplo, para a luz intestinal e assim por diante. Então são dois meios completamente diferentes. E a célula transportadora tem como função principal transportar nutrientes do lúmen para o interstício. Então, nesse sentido, é importante nós descrevermos essas células como tendo as suas membranas, ou as células propriamente ditas, sendo polarizadas. Uma célula polarizada é uma célula que funciona não de modo simétrico, como uma célula do sangue, uma hemácia, por exemplo, ou uma célula muscular, e assim, ou uma célula epitelial. Epitelial não tanto, mas uma célula, por exemplo, endócrina. Então, numa célula polarizada, existe uma direção preferencial do fluxo das substâncias. Então, como eu já falei, as substâncias passam do lúmen para o interstício. E vocês vejam que essas células, como eu falei no começo, a preocupação, vamos dizer, a função principal delas é transportar substâncias para o organismo e menos para elas próprias. Elas têm um metabolismo evidentemente importante para se sustentarem, para se manterem viáveis, mas a maior parte das atividades dessas células visa então o benefício do organismo como um todo. Na membrana apical da célula transportadora, nós vamos colocar uma população de canais de sódio. São canais de sódio, que na realidade é o chamado canal de sódio epitelial, que é um pouco diferente do canal de sódio, aliás, tem diferenças importantes em relação ao canal de sódio do nervo, por exemplo. E na membrana basolateral nós temos canais de potássio. Então vocês vejam que a distribuição de concentrações de sódio é mais ou menos parecida com aquela da célula que nós escrevemos nos outros capítulos de bioeletrogênese. E na realidade então nós temos aqui uma concentração de sódio de 145 no lúmen, que é muito parecida com a concentração de sódio do plasma. E por efeito dessa ATPase sódio e potássio, que nós nesse caso vamos atribuir uma estequiometria de 1 para 1, por efeito dessa ATPase, então nós sabemos que a concentração de sódio no intracelular é mantida muito mais baixa, no valor de 10, em comparação com a concentração de 145 no lúmen. No caso do potássio, nós temos a situação aproximadamente inversa, onde a bomba se encarrega de manter alta a concentração no citoplasma, e a concentração de 5 milimolar é aquela aproximadamente igual à concentração do plasma. Portanto, a concentração de potássio no interstício é aproximadamente igual à concentração de potássio no plasma. Usando os valores que nós já vimos, usando a equação de Nernst e os valores numéricos dessas concentrações, nós podemos calcular agora o que nós vamos chamar de potenciais de equilíbrio do sódio e potencial de equilíbrio do potássio. Esses potenciais de equilíbrio, eles são exatamente dados pela equação de Nernst, têm valores numéricos talvez um pouquinho diferentes daqueles que nós usamos nos capítulos anteriores, mas o fato é que eles podem ser representados
por pequenas baterias. Então, nesse caso, nós temos a bateria ENA, que representa o potencial de equilíbrio do sódio, e a bateria EK, que representa o potencial de equilíbrio do potássio. Nós temos aqui esses potenciais para que vocês possam ver. Então, nesse caso, nós temos o potencial de equilíbrio do sódio 69 mV, potencial de equilíbrio do potássio 86 mV. Então, vamos voltar ao nosso desenho da célula, e o que nós temos que observar nesse desenho é que na membrana apical, então, nós temos os canais de sódio, e associado ao potencial de equilíbrio do sódio, nós temos uma resistência chamada RNA, da mesma forma que a gente havia descrito para os canais do nervo. Essa resistência associada à força eletromotriz NA, na realidade, é uma resistência interna do canal, é uma resistência interna da bateria de sódio. Ela não é fisicamente separada da bateria, mas para fins didáticos e para fins de análise, nós colocamos um elemento separadamente da bateria. A bateria correspondente ao potencial de equilíbrio do potássio, então, é o EK, insere com a sua resistência RK. E vocês vejam que, do modo como essas baterias estão inseridas nas duas membranas, torna-se evidente que elas estão gerando, que elas podem gerar, e efetivamente elas geram, uma corrente da esquerda para a direita. Portanto, uma corrente do lúmen para o interstício. Esta corrente, ela se fecha e forma um circuito fechado, voltando pela resistência da tight junction, que nós vamos agora chamar de resistência de shunt. Então, vamos olhar com mais cuidado nesta outra figura. Eu acho que eu vou ter que diminuir um pouco o zoom. Essa tela às vezes engana a gente. E aqui nós temos então um exagero da espessura das membranas. A membrana basolateral bastante espessada, para que ela possa conter no seu interior o conjunto ENA e a sua resistência associada RNA. E aqui a membrana basolateral também espessada, contendo EK e RK. É importante lembrar que esses conjuntos, bateria e resistência, eles ficam totalmente contidos no interior dos canais e, portanto, no interior da membrana. Por essa razão foi que eu aumentei a espessura. Aqui nós podemos ver, então, a corrente gerada pelo trabalho conjunto dessas duas baterias em série. Então vocês estão vendo que é uma corrente que caminha no sentido anti-horário, ela caminha à direita, para o lado direito dentro da célula, e para o lado esquerdo do interstício, para o lúmen. Essa corrente, ela atravessa a resistência de shunt, que nesse caso é uma resistência pura, ela não gera voltagem, mas em alguns epitélios essa tight junction é capaz de gerar voltagem, mas no nosso modelo não gera. E ao passar pela resistência de shunt, a corrente gerada pelas baterias polariza essa resistência com uma voltagem dada pela lei de Ohm. Então, a voltagem é V igual a R shunt vezes a corrente circulante. Nós vamos terminando por aqui, porque estamos chegando no limite de 15 minutos, e daqui para frente nós vamos agora descrever vários exemplos, descrevendo várias situações possíveis que podem ocorrer com esse epitélio. Então eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.